Oi, 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 galerinha! Tudo bem com vocês? A Prof tá bem também, graças a Deus, com saudades de todo mundo, com saudades da escola, com saudades das nossas aulas, né? Presenciais, porque a gente está tendo aula, mas de longe um do outro, né? Então tá, vamos lá então, gente. Agora nós vamos para a aula de geografia. Então, na apostila 2, nós vamos lá na página 193. Mas antes disso, a prof vai relembrar um pouquinho sobre o que a gente já trabalhou, certo? Então, desde a apostila 1, a gente já vem trabalhando sobre as cidades industriais, sobre as cidades religiosas, sobre as cidades turísticas, cidades históricas, as cidades universitárias, as cidades portuárias, certo? Então, tudo isso ocasionou o quê? Do grande progresso que as cidades tiveram, certo? Só que com esse progresso, né, veio também alguns problemas, como o problema muito grande que é com o meio ambiente, certo? Quanto mais aumenta o número de habitantes, quanto mais aumenta o número de progressos, mais eles precisam cortar árvores, queimar, construir, e as cidades industriais, que é muita poluição por causa das indústrias, certo? Porque elas estão trabalhando toda a questão das matérias-primas para fazer produtos para que nós possamos usar esses produtos. Então, isso acaba trazendo o quê? Muitos problemas urbanos, problemas para nós. E a gente não pode esquecer que, se traz problemas urbanos, também traz problemas rurais, certo? Por quê? Porque a poluição, ela se espalha através do ar, através do solo, através da água, dos rios, do mar, certo? E acaba prejudicando muito o nosso meio ambiente, certo? Então, a prof quis fazer esse início relembrando tudo isso que a gente já viu, certo? Então, vamos lá para a apostila, seguindo deste conteúdo que a prof acabou de falar. Prof vai colocar a apostila para a gente poder acompanhar. Vamos lá. E está aqui, certo? Nós falamos no último vídeo, sobre esse infográfico, sobre o lixão, o aterro controlado e o aterro sanitário, certo? Então, vamos lá. Na página 193, de quem é o dever de fiscalizar esses impactos ambientais, certo? Então, é aqueles impactos que a prof acabou de falar. A poluição, o desmatamento, as queimadas. Quem é que deve fiscalizar tudo isso? É isso que nós vamos ver agora. Então, vamos lá. É obrigação do poder público, prevista em lei, fiscalizar as ações que acarretem impactos ambientais. Entre os principais órgãos ambientais do Brasil, podemos citar, primeiro, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, se chama CONAMA. É um órgão criado em 1982. Ele é responsável por propor ao governo como devem ocorrer a exploração e a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, é no CONAMA que eles falam sobre a exploração. Por quê? Porque existem rios hoje que as pessoas podem pescar, mas existem rios que não podem pescar. Existe época do ano que as pessoas podem pescar nesse rio. E existem épocas no ano que não podem pescar, certo? É a questão da preservar o meio ambiente e os recursos naturais, certo? Por que eles não podem pescar? Ah, em uma data lá não pode pescar. Porque às vezes os peixes estão procriando, eles estão tendo filhotes. Então, se eles estão tendo filhotes, não pode pescar. Porque aqueles filhotes precisam crescer para dar mais peixes, certo? Estou usando o rio como exemplo, tá, gente? Mas existem muitos outros exemplos. Minas,
de carvão, minas de ouro, de muitas riquezas minerais. Também tem minas que podem explodir e tem minas que não. O Ministério do Meio Ambiente, que é o MMA, é um órgão criado em 1992. Tem como missão promover a adoção de princípios e estratégias relacionados ao meio ambiente, como proteção, recuperação, uso sustentável dos recursos naturais, entre os outros. Então, o que ele vai querer? O que ele vai fazer? Ele está promovendo os princípios e as estratégias relacionadas ao meio ambiente. Para quê? Para evitar poluição, para aquele local ter uma proteção melhor, ter recuperação de alguns animais que podem ser extintos, certo? E assim, preservar muitos recursos naturais. Porque se tiram tudo, matam os animais, caçam os animais, fica tudo extinto. Aí nós não temos mais. A própria população não tem mais esses recursos. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Esse é o IBAMA. O IBAMA foi criado em 22 de fevereiro de 1989. Possui como principal atribuição fiscalizar os recursos naturais para que sejam preservados e não sofram impactos ambientais. Vou dar um exemplo disso, certo? Quando eu era pequenininha, perto da minha casa, tinha uma casa com um terreno bem grande. E essa casa, ela ficou muito conhecida, quando eu era pequena, porque as pessoas dessa casa criavam 3 leões. Sim, gente, ela tinha 3 leões. Eram 2 leoas e 1 leão. E a gente ia lá para ver os leões. Então, a gente ficava na grade do lado de fora vendo os leões, certo? Quando o IBAMA começou a funcionar, em 1989, lá mais ou menos por 1990, o IBAMA foi nessa casa e falou para eles que era proibido ter leões em casa. Se eles quisessem ter, eles teriam que o quê? Construir jaulas para aqueles leões e ser dado comida correta para eles. Não era ração, tinha que ser carne, o que leão comia. Então, o que as pessoas fizeram? Elas queriam muito ter aqueles leões, porque elas já criavam aqueles leões desde pequenininhos, desde bebezinhos, certo? Gente, como elas conseguiram esses leões, ninguém sabe, certo? Se elas compraram, se elas trouxeram da floresta, a gente não sabe, ninguém sabe. E aí elas construíram jaulas, certo? Na casa. Então, quando a gente ia ver os leões, eles estavam os 3, cada um na sua jaula, certo? Só que, infelizmente, eles tiveram, depois de uns 10 anos, eles tiveram que chamar o IBAMA e entregar os leões para o IBAMA. Por quê? Porque eles não estavam mais conseguindo comprar tanta carne. Os leões comiam muita carne. Então, eles não estavam mais conseguindo comprar as carnes para os leões. Então, para não ficar, os leões não morrerem, não ficarem doentes, eles decidiram entregar os leões para o IBAMA. O IBAMA encaminhou esses leões para um zoológico, certo? Então, o IBAMA faz isso. Ele fiscaliza essas coisas em que... sobre animais, eles fiscalizam a questão dos animais, sobre os recursos naturais também, como as florestas, como o ouro que aparece, os minérios. Então, eles ficam em cima dessas pessoas. Para quê? Para não haver uma perda muito grande, certo? Para não ter um impacto ambiental. As Secretarias Estaduais do Meio Ambiente, que é o SEMAS, é um órgão que responde pelas questões ambientais em todas as unidades federativas brasileiras. Então, eles vão atrás de todas as cidades, estados, capitais, e eles vão ver como é que está a questão da poluição. Como é que estão essas cidades? A poluição está muito alta, a poluição está mais baixa, isso está afetando a cidade. Então, o SEMAS, ele cuida disso,
certo? E a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o SEMAS também, que é o órgão responsável pela preservação ambiental, foi aquilo que eu estava falando. Eles precisam cuidar da preservação ambiental. Eles cuidam disso, do ambiente, certo? Então vamos lá. Com a lupa na mão, um agente fiscalizador. Imagine que você é um fiscalizador do bairro onde você mora ou do bairro onde fica a sua escola. Na companhia de um adulto, passeie pelas ruas em volta do seu bairro ou em volta da escola para identificar os problemas que você estudou neste capítulo. Registre os resultados por meio de fotos e desenhos. Em seguida, prepare uma carta para a prefeitura da sua cidade, propondo soluções e sugestões que possam reduzir os problemas urbanos observados. Então, essa é a primeira parte da lição de casa de vocês. Vocês vão ter que sair com o pai ou com a mãe pela rua de vocês, pelo bairro, e ver o que está errado. Se tem lixo jogado, se vocês veem que tem poucas árvores, se está tendo alagamento, vão ter que ver coisas assim, certo? Vocês vão ter que identificar os problemas que a gente estudou neste capítulo, certo? Então, a gente vai voltar ali na apostila, aqui, e vamos ver os problemas, ó. Aqui é um, ó, lixo jogado em um terreno baldio, lixo acumulado na rua, o que mais? Poluição de rios ou de esgotos, já que vocês não vão para a praia, certo? Lixos jogados em rios também, provocando uma poluição, certo? A poluição da água, a poluição das ruas, jogar lixos em terrenos baldios, em ruas, certo? Quando fazem esses, que eles descarregam tudo ali na rua, certo? Então, é esse problema que vocês vão identificar no bairro de vocês, certo? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar foto, certo? Vão tirar foto do lixo que vocês acharem jogados em matos, em ruas, em calçadas, ou de alagamento. Então, não vai ser coisa de um dia só. Vocês vão ter que andar uns 2 dias, uns 3 dias pelo bairro e poder analisar tudo isso. Vê, tira foto, certo? Se não vê nada, tira foto que está tudo limpinho, tudo bonitinho, certo? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma carta, como se vocês fossem mandar para a prefeitura. Então, vocês vão fazer uma carta para o prefeito, certo? E o que vocês vão colocar nessa carta? Vocês vão colocar soluções e sugestão. Ah, você poderia fazer isso para reduzir esse problema. Então, vocês vão ter que pensar em algumas soluções, certo? E vão escrever no caderno de geografia. E aí, vocês vão tirar foto da carta de vocês. Essa carta, gente, escreve a lápis, peça para o pai ou para a mãe para ver se está tudo certo, os erros de português, se não tem nenhum erro, certo? Aí vocês vão corrigir e vão escrever de novo, passar a limpo a caneta, certo? Vão tirar foto e vão colocar no que mágico as fotos e esta carta. Então, a prof vai abrir lá no que mágico para vocês fazerem isso, certo? Lembrando que nós vamos ter feriado na quinta e na sexta. Então, vocês podem fazer isso na quinta e na sexta. Se alguém for viajar, faça isso também na viagem, certo? Então, vai estar lá no que mágico essa atividade. Vamos lá. Destruição do patrimônio histórico. Então, a gente já estudou a importância do patrimônio histórico para a nossa cidade, certo? Eles trazem muita cultura, eles trazem a história do lugar, certo? Então, eles também são alvo de destruição e de descaso por parte das pessoas e dos governantes. E isso se torna mais um problema urbano. Olha aí, gente, mais um problema urbano para a gente analisar, certo? Eles destroem, gente, porque é antigo. Então, o que eles fazem? Eles abandonam. Não pode
destruir, não pode demolir, não pode construir nada no lugar, certo? É proibido. Então, as pessoas abandonam. O governo esquece desse lugar e deixa lá, certo? Então, é muito importante que todos tenham consciência de que precisamos preservar o patrimônio histórico de uma cidade, pois essas construções ou obras contam muito, não é um pouco, elas contam muito do passado da nossa cidade. Contam muito, certo? Como que eram as janelas, certo? Como eram as paredes, olha o formato da janela. Os vidros eram retangulares pequenos, uma parte era de madeira das janelas. Então, eles contam muito, certo? E as pessoas destroem. Então, nós vamos agora fazer essa atividade. Vamos lá. Mão na massa. Então, leia as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá. A poluição do ar é um problema que tem ligação apenas com as indústrias? Gente, é só com as indústrias o problema da poluição? Não. Por quê? Os carros também soltam. Nós, às vezes, fazemos a poluição, certo? Quando eles vão ao estádio de futebol, eles jogam lá aqueles spray, tudo aquilo vai para a nossa camada de ozônio. E tudo acumula na camada de ozônio, causando a poluição, certo? A fumaça dos carros, o que sai do escapamento dos carros também. Tem muitos carros aí que não possuem o catalisador e está poluindo. Os ônibus, os caminhões, certo? Então não é só as indústrias. Outro, dependendo das atividades e da localização da cidade, a poluição pode afetar rios, lagos, oceanos e mares? Sim, isso é verdadeiro, certo? Dependendo das atividades e da localização da cidade, sim. Se for perto de rios, vai poluir o rio. Se for perto de lagos, oceanos e mares, também vai poluir, certo? Embaixo, a poluição da água não chega a afetar a vida marinha? Gente, quando o rio, um mar, é poluído com o óleo que sai do navio, quando vaza, dá um vazamento de óleo no navio, isso não afeta os peixes? Claro que afeta. Então, essa daqui, ela é falso, porque a poluição da água afeta, sim, certo? Os peixinhos e toda a vida que tem ali dentro do mar, certo? E o último, zelar pelo patrimônio cultural e natural da nossa cidade é papel de todos? Sim, claro, todo mundo tem que cuidar e zelar pelos patrimônios culturais e históricos, todo mundo. Então, vamos lá. 2, explique por que os lixões não são formas ambientalmente corretas de disposição final de resíduos sólidos. Por que os lixões não são formas corretas? Por quê? Então, vamos colocar lá o porquê. O lixão, vamos por assim, não tem controle nenhum, certo? Ponto. O lixo fica a céu aberto, quer dizer, ele não tem uma cobertura, ele não tem uma proteção, certo? O que atrai, o que atrai daí? Animais e insetos. Ponto. Não existe nenhum tipo de proteção. Não existe nenhum tipo de proteção, vírgula. E o chorume. Opa, não está escrevendo, só um pouquinho. E o chorume
produzido polui o solo. E afeta o lençol freático. Ponto. Além disso, opa, foi errado, gente. Às vezes esse mouse aqui, né? Além disso, vírgula, os gases gerados vão para o ar. Vão para o ar sem nenhum tipo de intervenção. Porque não tem proteção, né, gente? Então, ninguém pode intervir. Ele vai mesmo, é jogado lá, ele vai mesmo, certo? E isso aumenta a poluição do ar. Certo? Então, vai aí. Imagine, o lixão vai lá, não tem controle nenhum, fica céu aberto, daí chove, faz sol, venta, atrai bichos, atrai insetos, certo? Então, não tem nenhum tipo de proteção. E aí, todo aquele lixo que tá lá parado, ele vai soltar um churume, certo? E o churume acaba o quê? Poluindo o solo, o lençol freático, aí já polui tudo, certo? Aquele cheiro, aquele odor, certo? Ele vai para onde? Vai para o nosso céu, vai para o nosso ar. E vai para onde? Camada de ozônio. Então, é bem complicado, né, gente, tudo isso. Está aí, coloquem lá autocorreção, hoje é dia 9/6, e aí vamos para o outro, certo? Então, aqui nós terminamos, e nós vamos começar um pouquinho do próximo capítulo, certo? Então, vamos ver. Eita, que tá demorando isto! Abriu! Eita, vamos lá! O crescimento das cidades. Já que a gente está nesse assunto, vamos lá. Cidades e qualidade de vida, certo? Então, vamos lá. Vida na cidade. Para que a população possa viver com o mínimo de qualidade de vida, existem algumas condições fundamentais, sendo a mais importante delas a moradia. Atualmente, muitas pessoas que vivem nas cidades não possuem moradia própria e, por isso, dependem de pagar aluguel para os donos, ou, quando não têm como pagar, acabam morando nas ruas. Em outros casos, acabam residindo em moradias impróprias, normalmente ocupadas ilegalmente, em lugares inadequados, como em costas de morros, que podem sofrer deslizamentos, ou às margens de rios e córregos, que podem transbordar e inundar o local. Olha só, gente, olha as casas construídas no morro, lá em Minas Gerais, olhem lá. Essas aqui são tudo casas construídas no morro. Imagine só, se há um deslizamento de terra, as casas daqui de cima, elas vão deslizando e caindo em cima das outras. Olha o perigo. Quando é muita chuva, muita chuva, muita chuva, aquele barro que está ali do morro, ele vai escorregando e as casas vão escorregando todas juntas, uma em cima da outra. E aqui, ó, moradias destruídas depois da cheia do rio. Lá no Rio de Janeiro, ó, perto de rio, gente. O rio transborda e entra dentro das casas. Muitas casas não aguentam e são destruídas, ó, de tanta água. Então, claro, isso aqui é ilegal. Não é certo morar construir em casas assim. Certo? É inadequado. O cuidado com a cidade. Além da moradia, o saneamento básico com água tratada e a coleta de esgoto e de lixo são
e essenciais para melhorar a qualidade de vida da população das cidades, evitando, assim, a proliferação de doenças e epidemias, como febre amarela, gripe, dengue, outras. Então, olha só, essa daqui, ó, é a estação de tratamento de água lá em São Paulo, lá em Jundiaí. Olha só, aqui é tudo uma estação de tratamento. Então, a água vem para cá e eles tratam a água toda, tirando as impurezas, para mandar para nossas casas. Aqui é um caminhão de coleta de lixo em Salvador. Olha lá, ó. Que legal. Ele já tem um gancho que ele pega as próprias lixeiras e coloca tudo dentro do caminhão, sem sujar a cidade, certo? Evitando que o cheiro saia, que o chorume também. Ele já põe a lixeira toda lá e depois volta com a lixeira vazia. Certo? Então, vamos lá. Então, olha só. Nós temos um jogo de memória, mas que eu vou passar para vocês na outra semana, certo? Então, nem vou falar sobre ele, certo? Por quê? Porque eu vou passar na outra semana, depois da revisão de prova. Então, vamos continuando. Quem cuida da cidade? É muito importante que a atuação dos governantes dos municípios, prefeitos e vereadores, ocorra em parceria com as secretarias municipais, para que possam desenvolver melhorias para a população, ter melhor qualidade de vida nas cidades. As secretarias podem variar de município para município, e é muito importante conhecermos a realidade do lugar onde moramos. Então, olha só, secretarias do meu município. Tá aqui, ó. A gente vai ter que levantar informações, mas também não vou passar sobre isso. Então, gente, nós vamos ficar por aqui mesmo, certo? Porque nós vamos continuar esse assunto no próximo vídeo, depois que a prof fizer a retomada do conteúdo para a prova, certo? Então, deixa eu voltar aqui, que é melhor, certo? Lembrando que o assunto de prova vai ser da apostila 1 também, certo? A prof ainda não recebeu os critérios de geografia, mas assim que eu receber, eu já passo para vocês e já irem estudando, certo? Então, vamos lá. Tarefa de casa. Nós temos, aqui eu já passei ali, que é tirar a foto, né, dos problemas urbanos, e registrar e mandar no QMágico. Eu vou colocar lá no QMágico essa atividade para vocês me mandarem as fotos, a foto até da carta, certo? E na ficha de atividade de geografia, nós temos lá na página 103 e 104, falando sobre alguns problemas urbanos. Já que nós iremos fazer esse trabalho da foto, aí a prof já passou aqui para vocês já relembrarem mais algum problema urbano, certo? Então, ficha de atividade, página 103 e 104, certo? Vai estar lá tudo no QMágico. Então, nós ficamos por aqui com mais um vídeo e lembrando que o próximo, retomada de conteúdo para prova, certo? Então, fiquem bem, se cuidem, até o próximo vídeo. A prof está com saudades e beijos para todos.